Explicar para vocês como que funciona essa avaliação, né? O que que significa cada resultado. Então, depois que a gente faz a avaliação, a gente consegue colocar aqui nesse sistema os dados em relação ao percentual de gordura, percentual de massa magra, composição de braço, perna, idade. Então, vou passar aqui rapidamente para vocês. Aqui a gente tem o peso aqui nesse cabeçalho e também tem análise de peso aqui embaixo. Conforme as avaliações são sendo feitas, a gente tem o comparativo na forma de gráfico para acompanhar o progresso. Nessa barra aqui colorida, o ideal é que a gente fique sempre nessa margem aqui do verdinho. Então, analisando aqui em cima, tá ok, né? Carinha feliz. Significa que o peso tá dentro do que seria adequado. Voltando aqui para cima, a gente tem a massa de gordura, quanto em quilo a gente tem de gordura e quanto que não é gordura, ou seja, músculo, ossos, órgãos, aqui é a quantidade óssea, e a idade metabólica, que é calculada de acordo com o peso, percentual de gordura, quantidade de massa magra. Nesse exemplo aqui, eu tenho 39 anos, minha idade está 24, então estou bem, né? E aqui a taxa metabólica basal é um cálculo estimado de quanto que a gente precisa de calorias para manter o nosso corpo funcionando em estado de repouso. Então, se você for pensar numa dieta, esse aqui é o mínimo que você precisa consumir para conseguir ficar bem, né? Isso sem considerar gasto com atividade física. Ou seja, então, uma dieta muito restrita acaba ficando muito aquém do que o corpo precisa para manter, né, as atividades básicas. E daí, uma restrição pode gerar cansaço, estresse, né? Então, não é indicado. E aqui já seria uma indicação, né, de ingestão calórica pensando nas atividades do dia a dia e pensando também, nesse caso aqui, eu coloquei como eu fazendo atividade física, então é um gasto maior. Então, na teoria, consumindo essa quantidade de calorias, eu não emagreço nem ganho peso. Só que, claro, que a gente tem variáveis, né, de acordo com hormônios, com o estilo de vida, se é mais ativo ou mais sedentário, porque aqui ele só calcula de acordo com faz ou não atividade física, não exatamente com a atividade física que é feita. Então, aqui o peso, a gente acompanha de acordo com as datas, né, das avaliações. O IMC, que é o cálculo do peso em relação à altura, também é um parâmetro interessante para a gente acompanhar, mas não deve ser padrão ouro, porque não considera massa muscular. Então, se a pessoa é muito musculosa, pode ser que tenha um IMC mais alto, né, porque o peso é mais alto devido à quantidade de músculo. Então, a gente tem sempre que se basear pelo percentual de gordura, principalmente quem treina, que deve estar aqui no intervalo, né? Que também varia de acordo com a idade. No meu caso, 33 seria o máximo, tô com 23,9, então tá legal. E olha só, isso aqui foi um pós, né, gestação, privação de sono, comendo bastante doce, e aí com o tempo foi reduzindo. Gordura visceral seria um indicativo, se tiver alto, de provável problema de gordura no fígado, risco para pressão alta, diabetes, então, o ideal é que fique sempre mais próximo do zero. Aqui a quantidade de massa muscular, também pouca massa muscular não é legal, e o excesso significa que você tem pouca gordura, que também não é legal ter muito pouca gordura, porque interfere nas questões hormonais. E aqui é o percentual, né, que considera também massa mais isenta de gordura. Aqui a quantidade de água, observa se você não está desidratado ou se você também não está demasiado. Ideal que fique nessa faixa aqui. E embaixo vocês vão ter o comparativo em relação à perna, braço e tronco. O índice sozinho, ele não vai dizer tanta coisa. Esse aqui é mais um parâmetro para a gente avaliar entre as consultas. E aí vai analisar se de repente não está ganhando mais massa muscular num braço do que no outro, para a gente acompanhar a execução do movimento, né? Se não está fazendo, compensando. E aqui a quantidade de massa muscular, aqui a quantidade de gordura. E aqui são mais alguns indicativos, mas os dois mais importantes são esses daqui, tá? Então, analise com calma. Se tiver dúvida em relação a como fazer uma alimentação para atingir aqui e alcançar, né, os dados de evolução significativos, é interessante sempre ter um acompanhamento nutricional.